Como vai? Nós estamos aqui gravando mais uma aula para a Escola Bíblica Dominical na perspectiva da escola virtual. E nós vamos agora iniciar um novo conteúdo. Nós vamos trabalhar nesse período devocionais a partir do breve catecismo de Westminster. Então, o objetivo é que nesse tempo a gente não adiante o material da escola bíblica e a gente aborde um tema especial. E então nós adotamos o material padrão da nossa igreja, que é a nossa confissão de fé, para poder estudar com bastante profundidade aqui alguns temas e edificação para todos os irmãos. A pergunta que nós vamos abordar hoje é a pergunta número 1 do breve catecismo de Westminster: qual é o fim principal do homem? Mas antes da gente iniciar, nós vamos fazer uma oração pedindo a graça de Deus para esse momento, que Ele esteja nos abençoando. Oremos. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor nesse momento, queremos Te agradecer por estarmos estudando a Tua Palavra e aprendendo mais do Senhor e crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Eu peço que o Senhor fale ao coração de cada um dos Teus filhos, esteja renovando e que o Senhor abençoe, ó Deus, cada semana possa ser uma semana especial na Tua presença, buscando o Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, nós vamos compartilhar aqui com os irmãos esse conteúdo. Eu queria falar um pouco sobre esse comentário que eu estou fazendo aqui no breve catecismo, que é o material padrão que eu estou usando. Originalmente esse material eu produzi nos anos de 2005 a 2007 para um boletim dominical de uma igreja no qual eu era pastor, Igreja Presbiteriana Central de Cuiabá. Naquela época, a pedido do pastor da nossa igreja, o pastor Edson, eu comecei a confeccionar reflexões semanais sobre o símbolo de fé da nossa igreja, o breve catecismo de Westminster. Por que é importante nós resgatarmos esses marcos, né, como a confissão de fé, o catecismo maior e breve? Porque eles são marcos referenciais teológicos da igreja e, embora eles não sejam nossa regra de fé e prática, nossa regra de fé e prática é as Sagradas Escrituras, nesses símbolos da nossa fé que nós temos aí referencial teológico seguro para um estudo com mais profundidade. Também é importante mencionar que a Confissão de Fé de Westminster, o catecismo e os catecismos por ela elaborados, foram feitos no momento em que a tradição reformada já estava mais madura. Então foi talvez assim uma grande formulação doutrinária, já tendo em consideração escritos anteriores. Então, quando nós temos aqui o material da Confissão de Fé de Westminster, nós temos assim uma reflexão amadurecida já da tradição reformada e, portanto, de grande edificação para a igreja. Vamos à pergunta. A pergunta número 1 aqui do breve catecismo é essa daqui: qual é o fim principal do homem? E a resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ou desfrutar da sua glória para sempre. Então esta é a finalidade que o breve catecismo apresenta do propósito do homem. Então eu queria ler com vocês aqui algumas observações e as passagens bíblicas, né? Mas de maneira introdutória nós poderíamos falar o seguinte: por esta pergunta nós somos impelidos para a solene reflexão sobre o propósito para o qual nascemos. Nós nascemos para glorificar a Deus e desfrutarmos de comunhão com Ele. Podemos alcançar tão elevado propósito? Poderíamos nos perguntar. E a resposta é sim. Como nós podemos alcançar esse propósito tão grandioso que é glorificar a Deus? Nós glorificamos a Deus na medida em que, por nossas atitudes, crenças, valores, nós expressamos as excelências do nosso Criador. É exatamente o que diz a palavra de Deus, e há passagens aqui que nós vamos ler, mas eu vou ler um trecho aqui. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa,
façam isto para a glória de Deus. Você encontra esta referência em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, um dos textos que é citado na Confissão de Fé. Então, veja, nós existimos para a glória de Deus. O fim principal do homem não reside no próprio homem. O fim principal do homem reside no Criador, em Deus. Nós existimos para a sua glória. Nós não existimos para a autoglorificação pessoal, mas nós existimos para conduzir a nossa vida de tal forma que Deus seja glorificado. Esse não é só o propósito do homem, ser humano, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Esse é o propósito da criação, porque toda a criação ela existe para a glória de Deus. E Deus ele vai cumprir esse propósito em toda a sua criação. E é isso que nós vemos na narrativa bíblica, vemos no mundo, na história. O mundo caminha, mesmo que de maneira tortuosa, como vemos, o mundo ele não sai do rigoroso controle do nosso Deus, ele faz todas as coisas convergirem para a sua glória. Aqui nesse texto, nesse ponto, nós poderíamos destacar algumas passagens bíblicas, e é o que eu gostaria de fazer aqui. Romanos 11, 33 a 36 diz: ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Esta doxologia, ou glorificação, ou adoração, ela acontece quando o apóstolo Paulo ele acaba de terminar a exposição da doutrina da salvação de Romanos 1 a 11. E ele fecha essa grande sessão apresentando essa doxologia, essa adoração. E aqui, nessa doxologia, ele apresenta a afirmação categórica de que a Deus toda a glória, que Deus seja glorificado. Propósito de toda obra salvadora é a glória de Deus. Então, isso é muito caro nas Escrituras Sagradas, e os reformadores tinham esses valores também muito caros para si. A vida ela tem sentido, não no humanismo, no sentido não transcendente, mas a vida tem sentido quando nós, seres humanos, glorificamos o nosso Deus Criador. Então essa é uma mensagem clara das Sagradas Escrituras, e ela é apresentada aqui com bastante clareza. Aí vem a questão, afinal de contas, o que é glória de Deus? E aí eu gostaria de apresentar aqui algumas definições importantes para que a gente possa ter mais claro o que é glória de Deus. O teólogo Wayne Grudem, na sua obra Teologia Sistemática, ele recorda que a glória de Deus é um atributo síntese. Então, ao falarmos da glória de Deus, nós estamos nos referindo ao esplendor de Deus, à sua manifestação gloriosa. O conceito de glória no Velho Testamento também tem esse sentido de esplendor, de brilho, de revelação da sua presença santa. E quando nós falamos de glória na perspectiva dos atributos de Deus, nós não estamos falando de um atributo em particular de Deus, mas nós estamos falando da grandeza, da majestade, do fulgor que é Deus em todo o seu ser. Então, Deus revelado em todos os seus atributos. Veja que tremendo é pensar isso. Então, falar da glória de Deus é falar da revelação de Deus na sua majestade, na sua sabedoria, na sua glória, na sua santidade, na sua justiça. É o resplendor de Deus em todos os seus atributos. Tremendo pensar isso. Então, o propósito nosso é expressar a glória de Deus, ou
é glorificar a Deus. Como nós podemos glorificar a Deus? Nós podemos glorificar a Deus quando, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, nas nossas atitudes, na maneira como nos conduzimos, nós expressamos o caráter de Deus, nós expressamos a sabedoria de Deus, nós expressamos a santidade de Deus, nós expressamos a justiça de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus. Então, viver para a glória de Deus é nós expressarmos as excelências do nosso Criador, é nós anunciarmos a grandeza do nosso Deus, é nós conduzirmos nossa vida de tal maneira que a beleza de Deus, a majestade de Deus, a santidade de Deus, ela seja conhecida. Isso é tremendo, meus irmãos. Exatamente esse é o sentido que você encontra em 1 Coríntios 10, 31, o texto que eu li. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Há um outro texto, Jesus ele falando, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ele diz isso no Sermão do Monte. Mateus capítulo 5 a 7, você pode ler o Sermão do Monte. Mais do que isso, nós temos um texto que não está citado aqui na confissão, mas que eu apresento em conexão a estas verdades. 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10 dizem assim: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente não eres povo, agora sois povo de Deus. Não tinhas recebido misericórdia, agora recebestes a misericórdia. Veja só, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É o que diz uma outra versão. Então, o propósito de uma vida que vive para a glória de Deus, que quer glorificar a Deus, é uma vida que proclama as virtudes de Deus, expressa as excelências de Deus, e nós somos chamados a viver uma vida assim. É uma vida de santidade, mas é mais do que isso, é uma vida que expressa a bondade de Deus, a justiça de Deus, a sabedoria de Deus. É uma vida que vive não em si mesma, mas para a glória de Deus. Tremendo, né? Esse é o propósito, o fim principal do homem. E mais do que isso, o propósito do homem, ele é glorificar a Deus, e eles apresentam um complemento, e esse complemento é muito importante, e ele precisa ser resgatado em nosso tempo. Então, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ou desfrutar da sua glória, deleitar-se na sua glória para sempre. Então, o que isso quer dizer, meus irmãos amados? Isso quer dizer que o propósito da nossa vida é ter uma vida de santidade, de glorificar o nosso Deus, mas também é uma vida de realização, é uma vida de felicidade, é uma vida completa. Nós fomos chamados igualmente para glorificar a Deus, e ao fazermos isso, nos deleitarmos na própria glória de Deus. Então não é uma vida chamada, não é um chamado para vivermos tristonhos, acabrunhados, mas para vivermos na plenitude da alegria que Deus nos chamou a viver. Um teólogo que também deu bastante destaque a isso em nosso tempo é John Piper. John Piper desenvolveu muito esse tema ao longo de sua trajetória teológica. E ele vai falar sobre esse tema. Então, vemos aqui que a segunda sentença dessa importante definição nos diz que o fim principal do homem consiste no prazer decorrente da comunhão com Deus. Para os reformadores, existimos para nos deleitarmos no prazer da comunhão e da contemplação da glória de Deus. John Piper, teólogo reformado, ele tem resgatado esse sentido em sua obra teológica. Ele defende o conceito do hedonismo cristão, que não consiste num egoísmo, como no hedonismo secular,
mas sim numa busca genuína de prazer e alegria em Deus. O verdadeiro cristão não precisa abdicar da santidade e nem da busca por felicidade. Esse é um ponto fantástico. Antes, ele encontra o equilíbrio perfeito destas duas aspirações numa vida genuinamente vivida para a glória de Deus. Olha que tremendo! Você não precisa escolher entre a felicidade e a glória de Deus, porque se você viver para a glória de Deus, você vai ter plena felicidade. É isso que John Piper resgata, é isso que os reformadores ensinaram e é isso que a confissão de fé afirma. O fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre, na glória dele, na revelação dele, na presença dele para sempre. Isso é tremendo, porque nos faz pensar que o salmista está correto quando afirma: a quem tenho nos céus, senão a ti, e na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração podem fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. É o que você vai encontrar aqui nessa tremenda afirmação do Salmo 73, dos versos 24 a 26. Eu também gostaria de citar mais um texto da palavra, que é citado aqui na Confissão de Fé, no Evangelho de João, capítulo 17, na oração sacerdotal, nós vemos aqui esta revelação sublime de que nós existimos para a glória de Deus. No verso 22 diz assim, do capítulo 17 do Evangelho de João: eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Veja que tremenda afirmação. Aqueles que são os eleitos de Deus, eles recebem a glória de Cristo, a mesma glória que o Pai lhe deu. Veja que tremendo. Então, o fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se na glória de Deus para sempre. Verso 24 diz assim: Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo, onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Então, nós vemos aqui que Cristo revela aos seus discípulos a glória que o Pai lhe deu. E esta contemplação da glória de Deus, Pedro, Tiago e João tiveram no alto do monte da transfiguração. Sabemos que Cristo revelou-se em sua glória na ilha de Patmos a João, revelando a sua glória, e nós sabemos que ele voltará dos céus com poder e glória. Isso são verdades claras das Sagradas Escrituras, mas existe mais do que isso. Nós existimos para a glória de Deus, e Cristo em vós, ou Cristo em nós, a esperança da glória. Então, veja, o propósito maior é que, ao final, Deus ele vai se revelar em toda a sua glória, nós vamos desfrutar da sua glória, e nós seremos revestidos da glória de Deus, e vamos refletir a glória de Deus revelada na glória de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, nós existimos para nos alegrarmos nisso, para nos deleitarmos na glória de Deus, para buscarmos a felicidade, mas aonde ela pode ser encontrada? Na própria manifestação de Deus em toda a sua glória. Que maravilha pensar isso, porque quando nós refletimos sobre esse tema, nós chegamos a algumas conclusões importantes. O ser humano ele procura a glória, mas toda a glória que o homem procura é uma glória desvanecente, é uma glória que não perdura. Mesmo a glória da revelação de Deus é parcial nesta terra, porque nós ainda não temos a plena revelação de Deus, é o que nós vemos na glória desvanecente em Moisés. Mas nós somos chamados um dia a ter uma glória que não vai desvanecer, que não vai passar. E essa glória é o próprio ato de Deus terminando a obra de redenção
e nos chamando a viver eternamente em comunhão na própria majestade da glória de Deus. Então, meus irmãos, isso é tremendo, isso dá sentido para a vida, isso nos mostra que nós não vivemos para nós mesmos, nós existimos para a glória de Deus. Isso é tremendo. Então, nós queremos orar agora, agradecer você que assistiu esse vídeo, e eu convido você a estudar a Confissão de Fé, estudar o texto que vai vir anexo a essa lição, que é um breve comentário, para que você possa relembrar do que nós acabamos de conversar. Quero orar mais uma vez. Pai bendito, Deus bom, nós nos achegamos a Ti por meio de Cristo, nosso Redentor, e na direção do Teu Santo Espírito. Eu peço que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos, que por esse meio, recurso digital, assistirão esse vídeo, e que possamos viver uma vida para a honra e glória do Teu nome. Te agradeço, ó Deus, por esse tempo, e peço a Tua direção e cuidado, a Tua providência e graça, o Teu favor para conosco. Guarda-nos nessa hora bendita e abençoe-nos, e que cada família se sinta acolhida, amada, amparada por Deus, porque Tu és o nosso auxílio, a nossa salvação. Que possamos compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que nós existimos para a Tua glória. Assim, nós podemos nos achegar ao Senhor, certos de que o Senhor existe, de que o Senhor é bom e de que toda obra que fizermos precisa redundar na glória de Deus, e nós podemos refletir esta glória, nos deleitar nela, nos alegrar, porque ela vai povoar todos os lugares em toda a terra. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, muito obrigado. Esta gravação visa a Escola Bíblica Dominical, mas você que está assistindo, um grande abraço, e você que vem assistir, que Deus te abençoe.